Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, paz e alegria. Uma mensagem de fé, de edificação e fortalecimento. Uma mensagem de conforto e consolo para os nossos dias. Quero compartilhar com vocês os discípulos no caminho de Emaús. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 13 até o verso 34. O texto diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram no sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer que tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Irmãos, eu particularmente amo esta passagem bíblica, porque se nós olharmos para esta escritura, nós vamos ver um pouco do nosso caminhar. Por que eu falo isso? Olhando para o texto, nós vamos ver que esse texto está logo após a condenação de Cristo Jesus,
a crucificação e o sepultamento de Jesus. E isso fica bem claro quando você olha aqui no verso de número 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Desde a condenação, crucificação e sepultamento de Jesus. Já era o terceiro dia. Então você vê que esses homens estavam caminhando para a cidade de Emaús. E eles conversavam a respeito destas coisas que estavam acontecendo. E Jesus se aproxima deles, se juntam a eles, mas eles não reconhecem a Jesus. E eles começam a conversar com Jesus sem saber com quem eles estavam conversando. E Jesus pergunta para eles o que eles estavam conversando. E o texto mostra o que estava dentro do coração desses dois discípulos. Eles pararam entristecidos. Quando você olha o verso 21 e diz, ora, nós esperávamos, você vê que eles estavam frustrados, porque tinham uma esperança de redenção em Cristo Jesus, mas Jesus havia sido condenado, morto e sepultado. A esperança deles haviam sido sepultadas com Jesus Cristo. E Jesus e o Cleopas, um dos discípulos, começa a conversar e dizer, és o único porventura que está tendo estado em Jerusalém, ignoras tudo o que aconteceu nesses últimos dias? E Jesus quer conhecer o coração desses discípulos e pergunta, quais? E eles contam o que aconteceu com Cristo Jesus. Eles contam também que as mulheres, tendo ido ao túmulo de Jesus, viram que Jesus havia ressuscitado e chegaram contando as novas, mas eles não creram. Mesmo quando alguns dos discípulos foram lá e viram que o túmulo estava vazio, mas eles não creram. E Jesus, ele começa com esta frase, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ou seja, Jesus estava, admirados, porque eles não creram em tudo o que ouviram de Jesus, eles não creram nas Escrituras Sagradas, que falavam a respeito do que haveria de acontecer com Jesus Cristo. Então ele começa, desde Moisés, a expor as Escrituras, o que falavam a respeito sobre o Filho de Deus. E quando chegaram ali, onde eles iriam passar a noite, eles falam para Jesus, olha, já é tarde, fica conosco. E Jesus entra. E quando Jesus parte o pão, eles reconhecem o partir do pão. Ou seja, as escamas dos seus olhos caem. E aqui fica interessante, porque no verso 31, no verso 16, diz assim, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer a Jesus. E no verso de número 31 diz, então se abriram os olhos e reconheceram que ele era Jesus. Irmãos, o que tem a ver esta história conosco? Tem tudo a ver. Porque muitas das vezes Jesus está ao nosso redor falando conosco, seja através de uma mensagem de vídeo, seja através de um folheto, seja através de alguém que você vê nas praças falando a respeito de Cristo Jesus,
Ou às vezes você está passando por um momento tão difícil, alguém vai conversar com você e fala a respeito do amor de Deus, fala do amor de Cristo para você. Você tem ouvido falar a respeito de Jesus, mas você está tão preocupado com os acontecimentos que estão ao seu redor, das suas lutas, dos seus problemas e das suas adversidades, e você não consegue enxergar Cristo falando ao teu coração. Mas Ele está falando contigo. E muitas das vezes nós caminhamos desta forma com Cristo, ouvindo Cristo, mas não reconhecendo a Cristo. Qual é o problema? O problema está aqui no verso 15, a expressão ia com, no original, significa estar unidos em alma. Para nós brasileiros, temos a nossa cultura de, se alguém parar você na rua e você não conhece e quer saber o endereço de alguma coisa, de chegar a algum lugar, você explica. Muitas das vezes, eu estou indo para lá, vem comigo que eu te levo até lá. E você leva e vai conversando com aquela pessoa. Mas para o judeu, nesse tempo, ele só andava com alguém quando ele estava unido em alma, ou seja, ele sabia quem era aquela pessoa, com quem que ele estava andando, com quem ele estava falando. E eles estavam tão abatidos, tão entristecidos, tão frustrados, que eles caminharam com Jesus sem reconhecer a Cristo Jesus, porque não estava unido em alma com Cristo naquele exato momento. Então nós vemos que quando nós não estamos unidos com Jesus, nós não reconhecemos as falas de Cristo Jesus. Nós não reconhecemos o ânimo que Cristo nos dá. Nós não reconhecemos as palavras de cura que Ele trabalha ao nosso coração. Então, você pode ouvir milhares e milhares de palavras a respeito do que Deus, do que Cristo, do que o Espírito Santo pode fazer na sua história, mas se você não está unido em alma com eles, nada vai acontecer, nada vai trazer transformação, restauração na sua vida. Por quê? Porque muitas das vezes, quando nós não estamos unidos com Jesus, nós não estamos atentos às promessas da palavra de Deus. Nós não estamos atentos no que Deus pode na nossa vida. E aqui a partir do verso 22, a promessa que Jesus havia de ressuscitar, e Ele ressuscitou, mas eles estavam tão impedidos de reconhecer a Cristo Jesus que não deram atenção às promessas que Cristo havia feito a eles, que Ele iria morrer, mas ao terceiro dia Ele ia ressuscitar. Então eles não creram nas promessas de Cristo Jesus. Por isso estavam impedidos de enxergar e de conhecer a Cristo, porque não tomaram posse das promessas da palavra de Deus e do próprio Cristo Jesus. Há muitas promessas na palavra que falam ao nosso coração nos momentos mais terríveis da nossa vida, nos momentos de dor e de sofrimento, nos momentos de medo. Há muitas promessas dizendo: meu filho, não temas, não te espantes, eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha mão direita, com a minha destra fiel. Então, mas nós estamos com os olhos tão tampados, os ouvidos para não ouvir, que nós não tomamos posse das promessas ditas para nós. E assim, esses discípulos
estavam perdendo esta promessa que Jesus havia ressuscitado. Por quê? Porque eles não estavam unidos em alma. Aí entra um terceiro problema, pois quando não estamos em comunhão com Cristo, nossos corações se tornam duros. E Jesus fala claramente isso. Ó nécios e tardos de coração. A palavra tardo significa tarde de reconhecer com o coração. Ou seja, corações duros para crer em tudo que a palavra de Deus está dizendo. Há muitos de nós que estamos com os corações duros para a palavra de Deus, de reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Há muitos corações duros que dizem que papel aceita tudo. Há muitos corações duros que dizem que isto é história, é fábula. Que Jesus foi apenas um homem bom, que Jesus foi apenas um anjo de luz, que Jesus foi apenas um profeta. Ó tardos e duros de coração. Os nossos corações se tornam duros porque nós não estamos em comunhão com Cristo. E nós não cremos nas promessas. E nós não conseguimos ver e enxergar a Cristo Jesus ao nosso redor, tentando nos ajudar, nos fortalecer e nos sustentar na nossa caminhada. Então o que é preciso acontecer para que você abra os teus olhos, para que você ouça com os teus ouvidos, para que o teu coração se torne sensível à palavra? Será que preciso ver Jesus partir o pão para reconhecer como foi com eles? Será que precisa acontecer isso para que o seu coração pudesse entender que o teu coração está ardendo com esta mensagem e você precisa voltar aos pés de Cristo para que Ele possa transformar a sua vida? Será que precisa partir o pão de novo para que você se levante e volte os olhos para o Senhor e clame para que Ele transforme a sua vida? Irmãos, nenhum milagre precisa acontecer. O maior milagre que precisa acontecer é você dar ouvidos à palavra, é você abrir o teu coração para que o Espírito Santo aplique esta palavra e você entenda que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o único Senhor e Salvador da nossa vida. Que Deus te abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, nós temos que entender que andar ouvindo a respeito de Jesus não é o suficiente. É necessário que Ele entre em nosso coração, na nossa vida. Mude, Senhor Deus, o que necessita ser mudado. Lavando, nos purificando, nos santificando de todo pecado e de todo mal, para uma vida íntegra e reta diante do Senhor e diante de todos que nos rodeiam, Pai. Ó Deus querido, abra os olhos espirituais. Abra, Senhor Deus, os nossos ouvidos espirituais para enxergar e ouvir e entender com o coração que estamos perdidos no caminho da nossa vida e que Jesus se aproximou e está falando conosco para que possamos ter esperança renovada, vida restaurada e acesso à Tua presença. Aplica estas verdades ao nosso coração, ó Pai, para que possamos viver claramente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoe cada família, cada vida, ó Pai. Restaura os casamentos, Senhor Deus. Traga diálogo, traga paz. Revitalize o amor, Senhor Deus.
Renova, Senhor Deus, as promessas, os votos, ó Pai. Renova o casamento, renove, o Senhor Deus, a cumplicidade conjugal. Abençoe a vida dos nossos filhos, ó Pai. Livra-os de todo o mal, de toda violência, de todos os vícios, para que possam, Senhor Deus, buscar sempre a Tua presença. Abençoa, Senhor Deus, o pai que está precisando, Senhor Deus, de uma porta de emprego para levar o sustento para o seu lar. A mãe que está precisando de um emprego para levar o sustento para a sua casa. Abra as portas, ó Pai. Ó Deus querido, coloque a Tua mão de cura sobre todo o enfermo, seja espiritual, físico, psicológico. Cura, Senhor, mas seja conforme a Tua vontade. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.